Eu me sinto uma criança quando tenho que lidar com as responsabilidades da minha vida. Eu não me sinto bem sozinho, eu não consigo lidar bem com as coisas sozinho. Parece que eu não consigo funcionar bem sozinho. Parece que as outras pessoas cuidam melhor de mim do que eu mesmo. Eu tenho dificuldade de fazer as coisas sozinho e eu preciso que as pessoas me orientem, me guiem, me ajudem de alguma forma. Eu não consigo fazer nada dar certo. Eu me sinto incapaz, inapto. Parece que eu não tenho um bom senso crítico das coisas. Eu não consigo acreditar no meu próprio julgamento. Eu acho muito difícil viver o dia a dia. Entramos agora no esquema de dependência. Nesse esquema nós temos aquela dificuldade de fazer as coisas sozinho, aquela necessidade de atenção, de orientação, e a gente também tem a dependência emocional junto desta dependência. Muitas vezes a pessoa que tem esse esquema, ele se apresenta ou aparece como uma pessoa que precisa cuidado, um olhar mais tímido, uma pessoa mais acanhada, uma pessoa mais frágil, que apresenta uma certa visibilidade um pouco infantil. E ela se sente assim, de certa forma. E por mais que ela se sinta assim, e ela vai falar muito disso, nem sempre é verdade que ela não tem capacidade de se virar sozinha. Só que ela está há muitos anos acreditando que ela não tem essa capacidade de se virar sozinha, de atender as próprias demandas, de arcar com as próprias responsabilidades, mas ela teve muitas pessoas que fizeram isso por ela conviveu com pessoas que produziam esse tipo de comportamento na vida dela, fazendo com que ela tivesse essas crenças e também essa falta de habilidade, porque vamos conversar aqui, né? A gente já está num ponto de entender psicologicamente que quando um comportamento ele se apresenta, provavelmente a nossa história também corroborou para isso. Vamos supor uma pessoa que ela é mais tímida, ela não desenvolveu habilidade de comunicação. Uma pessoa que tem esse aspecto da dependência, por exemplo, eu não sei pagar uma conta. Eu não aprendi a pagar uma conta, eu nunca precisei ir num banco ou baixar o aplicativo, sei lá, e fazer esse movimento de pagar uma conta de luz ou de colocar algumas informações no débito, sei lá. Faltou habilidades. Então, ao longo da tua jornada, faltou algumas habilidades. Mas vamos falar desse sentimento, que é o sentimento da pessoa que tem essa dependência. Ela precisa do outro, ela sente que ela precisa do outro para poder se desenvolver na vida. E ela vai apresentar essa apresentação de fragilidade. E essa fragilidade ela pode ser tão grande que pode trazer uma crise de ansiedade, crises de pânico, uma ansiedade generalizada, pelo medo de se colocar nas situações, por muito tempo estar convivendo com esse sentimento de incapacidade e às vezes ela ter que se colocar em situações por demandas da vida, faz com que ela sinta essa ansiedade muito mais exacerbada do que em outras pessoas, por ela ter muitas pessoas que fazem isso por ela. Então, ela vai sempre recorrer emocionalmente, ela vai sempre cognitivamente recorrer a comportamentos de evitação. A primeira tendência que ela vai ter é querer evitar muito todas as situações, fazer de tudo para que ela não precise estar nas situações, né, viver aquelas situações, fazendo com que aquela ansiedade fique muito grande, porque quando a gente tem um desafio e a gente entende que é com a gente tem que fazer e tal, por mais que seja ansiogênico, a nossa energia vai se colocar para estar ali correspondendo à demanda da vida. Mas quando a gente quer sair, a gente quer evitar a situação, a gente vai começar a gastar muita energia para evitar aquilo. É como se eu tivesse que apresentar uma palestra. E aí eu vou me preparar para essa palestra. Então, por mais que eu fique nervosa, eu vou me preparar, vou estudar, vou fazer ali slides, PowerPoints, né? Nesses apetrechos aí de palestras. Mas quando eu quero evitar aquilo, eu vou gastar energia com aquilo, eu vou inventar situações, vou colocar pessoas ali para tentar chamar pessoas. Não, eu acredito que outra pessoa vai ter condições melhores de apresentar, porque eu não vou poder estar, vou ter uma viagem, ou essa pessoa vai poder falar muito melhor que eu. Quem sabe vocês falem esse assunto e eu faço outra coisa. Então a pessoa começa a gastar muita energia para evitar aquilo. E
Pode ser que ela tenha até parceiros, amigos, colegas que já sabem do funcionamento dela e não é que vão esboçar para ela diretamente. A gente já sabe que tem esse problema. Não, mas eles entendem, o sistema se adapta e eles automaticamente já conseguem ali colocar uma pessoa para fazer o que ela deveria fazer ou até se disponibilizam a fazer aquela parte e ela faz uma parte mais dos bastidores e ela acaba ali evitando a situação. E isso acontece porque essa pessoa ela vai suscitar nos outros esse sentimento de proteção. As pessoas inconscientemente, vamos dizer assim, vão querer proteger aquela pessoa que ela tem essa aparência mais, não é frágil, mas beira um pouco a infantil. Porque a gente às vezes tem que pisar em ovos com ela para falar de problemas, porque essa pessoa ela não quer falar de problemas, ela tem dificuldade de tocar em assuntos delicados, ela fica muito nervosa com qualquer assunto, então ela vai apresentar esse aspecto de vulnerabilidade e de ser muito sensível a certos assuntos difíceis. E automaticamente eu vou podar o que eu vou falar para ela, eu vou podar comportamentos, convites, ofertas, oportunidades, porque eu sei que talvez vai ter uma reação ali que vai ser negativa não só para mim, mas como também para ela, vai causar um desconforto. E aí vamos imaginar a nível de relacionamento. Essa pessoa, muitas vezes ela vai ter um relacionamento onde a outra pessoa ela é mais dominadora, a outra pessoa ela não é que ela é mais dominadora, mas a outra pessoa ela decide mais as coisas para ela. Por quê? Porque a pessoa com dependência, ela vai entender que ela não consegue ficar sozinha. E aí a gente lida até com aspectos do esquema do abandono, medo de ficar sozinha, mas não medo de ficar sozinha ali cru do abandono, porque eu acho que eu não vou sobreviver sem essa pessoa, porque eu amo essa pessoa emocionalmente, mas a dependência vem de eu realmente não conseguir sobreviver, porque eu acho que eu não vou saber me virar. E às vezes ela pode até suportar situações porque ela se torna demandante e ela acaba suportando situações com esse medo do abandono, suportando situações humilhantes. Essas pessoas elas podem sofrer humilhações, as pessoas ficarem bravas com ela e falar um monte de coisa, né, pela dependência que ela tem. E ela vai aguentando por achar que ela não tem capacidade de sair desse relacionamento, de viver uma vida livre ou de viver uma vida autônoma. E por que muitas vezes acontece essas coisas no relacionamento? Porque essa pessoa ela vai esboçar muitos medos. Ai, tenho medo disso acontecer, tenho medo daquilo, eu preciso que tu esteja comigo e vai que isso aconteça, e se eu ficar muito nervosa eu vou ter ataque de pânico e tal. Então, no início, aquela pessoa ela vai querer cuidar, proteger, mas aos poucos ela pode ficar mais sobrecarregada, ela pode ficar mais irritada com esse tipo de coisa e acabar girando ali e acabar se tornando ofensiva, até sobrecarregada, como eu falei, ela fica irritada com a situação. Mas, obviamente, aquelas pessoas que ficam num relacionamento independente do lado que tu está, se tu é do lado dependente ou do lado que ajuda, que protege e tal, essas duas pessoas, elas se beneficiam dessa relação. Então, não tem o bonzinho nem o malzinho. Provavelmente, essa pessoa que tem que proteger, ela também recebe um benefício dessa relação pela dependência do outro. Eu posso falar o que eu quiser, eu sei que essa pessoa nunca vai embora, porque se eu deixar ela, ela vai se matar. É comum essa frase sair da pessoa ali que tem que proteger a pessoa com dependência. Mas olha o quanto é prejudicial nos relacionamentos. Porque de um lado nós temos ali a pessoa que pode estar com a outra pelo medo de ficar sozinha e não dar conta, e a outra estar ali com medo da outra não dar conta. Vamos dizer, com pena, se eu largar ela, ela vai se matar. Se eu largar ela, ela não vai saber o que fazer da vida. Eu não sei o que vai ser dela. E aí fica as duas pessoas ali nutrindo sentimentos que não são adequados para um relacionamento, não são oportunos ali para manter uma relação duradoura, uma relação de amor genuíno. E os motivos são errados. E além dos motivos serem errados, causa uma dependência muito forte. Causa uma coisa muito forte ali naquela relação e um sentimento de prisão, de subjugação de ambas as partes. Não é uma coisa livre. E essa pessoa com a dependência, em muitos casos, ela pode apresentar uma indecisão enorme até do próprio relacionamento que ela tá. Ela não consegue, às vezes, firmar o relacionamento, assumir o relacionamento, querer casar com a pessoa de tão indecisa que ela é. E ela precisa da ajuda do outro para decidir tudo. Só que
no relacionamento, vamos casar. Eu não consigo decidir se a outra pessoa não tá me ajudando a decidir. Essa pessoa ela é muito indecisa, insegura no trabalho, insegura nas amizades, nas situações novas, ela vai ter muito desconforto com mudança, ela não vai gostar da mudança, porque a mudança em si envolve eu ser segura também que eu vá dar conta das adversidades que vão surgir da mudança. E essa pessoa, ela não tem nenhuma certeza da capacidade, muito pelo contrário, na verdade ela se acha incapaz até de lidar com mudanças. Então essa pessoa não vai gostar de mudanças, terminar relacionamentos para ela vai ser uma mudança que ela não suporta, mas ela tá ali, mesmo que ela esteja indecisa. E isso causa ali um problema no relacionamento, porque essa indecisão a outra pessoa também quer saber se tu quer ficar comigo de verdade, ela não consegue decidir e aí vira uma bola de neve, um relacionamento complicado. Então também é comum essa pessoa ela ser mais tímida, às vezes ela não ter tantos recursos financeiros porque ela não consegue se colocar no mercado de trabalho ou abraçar novas demandas. Pode ser também que ela esteja morando com os pais porque ela não gosta de mudança, não gosta de se arriscar. Essa pessoa ela vai ter às vezes talvez investimentos muito seguros, ela não gosta de nada muito fora ali para não envolver riscos. Então ela vem ali de um medo. E isso é importante. Até eu acho que no início eu deveria ter salientado os primórdios ali da dependência, que é um medo muito grande das coisas, essa dependência, um apego inseguro. Então isso são tudo palavrinhas ali que para pessoas da psicologia faz muito sentido, mas eu sei que pra gente aqui que tá num curso às vezes não tem esse discernimento, mas o medo é um sentimento ali limitante, a dependência emocional, a dependência física, a dependência de qualquer forma, ela tem vamos olhar a dependência química, tem uma coisa de fissura, de abstinência, de até uma relação com alguma substância química, então tem aquela emoção intensa, o medo, a dependência, emoções intensas, abstinência, fissura. E o apego inseguro, que é uma pessoa que ela tem medo de perder, ela precisa daquilo porque ela tem muito medo de perder, ela se torna muito ansiosa nas relações. Então, a gente permeia todos esses aspectos. E aí, no final das contas, fica uma pessoa travada, indecisa, com medo de se arriscar e meio que fica estagnada na vida com esse sentimento de ser uma criança indefesa. Por mais que a vida dela ela esteja com 40 anos, ela vai te dizer, eu sinto que eu sou uma criança fazendo as coisas. Ela pode ter uma vida ali super funcional, tá numa empresa legal, ter um cargo legal, mas ela vai se sentir essa criança. Porque ela tá o dia inteiro se perguntando, e se eu não for um bom profissional? E se eu não for uma boa parceira? E se eu não for um bom marido? E se eu não der conta? E se as coisas não derem certo? E se der tudo errado? Ela pondera muitos aspectos negativos, o que causa uma ansiedade, uma hipervigilância total. E também, muitas vezes, as coisas que a gente faz, principalmente arriscando na vida, a gente não precisa perguntar tantos ICs, mas essa pessoa ela vai se perguntar isso pra gente se preparar muito efetivo. Mas também pode ser paralisador. Por isso que muitas vezes alguns pacientes com essa dependência, eles podem apresentar uma vida muito autônoma. Eu faço tudo sozinha, eu tenho o meu cargo, mas esse sentimento de ser uma criança. Mas eu não me sinto preparada para a vida, ou eu sei que eu não gosto de depender de ninguém, mas eu me sinto uma criança lidando com a vida. É um sentimento que carrega. E quando isso acontece, né, quando a pessoa ela é muito autônoma na vida, ela é muito independente nesse caso, quando a gente está falando do esquema de dependência, quando eu me entrego para o esquema, eu sou dependente, eu me acho dependente, eu acho que eu não vou conseguir seguir sozinha, eu estou usando uma estratégia de eu me entregar para aquele esquema, eu não estou lutando, a gente disse que ele está usando uma estratégia de ser um capitulador complacente, tipo, eu me entreguei completamente para o esquema. Tem a pessoa que evita o esquema e tem a pessoa que hipercompensa, eu não quero ser a pessoa que depende. Então, ela vai ser muito autônoma, muito independente, mas por trás ela está lidando com esse medo de ser uma criança, porque ela se acha uma criança. E como que a gente evita e como que a gente usa a estratégia de evitação? Quando aquela pessoa ela
é confrontada, ou a gente vai falar de alguns problemas, alguns planos de vida, planos de futuro, e ela não quer falar sobre isso, não quero falar sobre isso agora, não, isso é muito pra mim e tal, a gente tem que pisar em ovos com essa pessoa. Ela está evitando, ela vai curtir a vida dela, vai fazer o que ela tem que fazer ali do entretenimento, mas pensar no futuro vai ser muito ameaçador, pensar em expandir os seus horizontes vai ser ameaçador e ela vai evitar essas conversas. Então, para quem vive esse esquema, a vida parece difícil. A vida parece uma coisa desafiadora para ela.